pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de língua portuguesa? Hoje nós vamos falar sobre a produção do artigo de opinião. É um texto muito comum, atual, né? Está aí no nosso dia a dia, no jornal, na TV, na internet, nas revistas. Vamos lá. O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo. Vamos relembrar isso. Olha lá, dissertativo argumentativo é quando eu vou falar sobre algo e argumentar o meu posicionamento sobre determinado tema. Onde o autor tem a finalidade de expressar determinado tema e seu ponto de vista. Marca de pessoalidade. Lembra, o artigo de opinião, a sua principal característica é que o texto é escrito em primeira pessoa. Possui as características de um texto jornalístico e tem como principal objetivo informar e persuadir o leitor sobre determinado assunto. Olha lá, texto jornalístico, como nós já falamos. Vou informar, vou persuadir, convencer o meu leitor sobre algo, sobre determinado assunto. Assim, a argumentação é o principal recurso retórico, ou seja, é um recurso de fala, é um recurso em que eu vou argumentar. Utilizados nos artigos de opinião, que surgem, sobretudo, nos textos disseminados pelos meios de comunicação, jornais, revistas, blogs, seja na televisão, rádio e etc. Principais características: o uso da argumentação e persuasão. Eu tenho que convencer quem está lendo, quem está vendo o meu texto, de algo, desse determinado assunto que está sendo tratado. Texto escrito em primeira pessoa. Em alguns casos, ele vai utilizar a terceira pessoa, mas a lógica, o foco principal é a primeira pessoa. São produções veiculadas no meio de comunicação, como nós falamos. São textos do cotidiano, que vão tratar de assuntos do cotidiano. Por isso tem grande circulação. Possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. Linguagem simples, objetiva, direta, eu vou falar diretamente, eu vou direto ao ponto com o meu leitor. Subjetiva, porque eu estou dando a minha opinião, é sobre a minha opinião que eu estou falando. Escolhas de temas da atualidade, são assuntos de grande circulação. Política, economia, futebol, etc. Possuem títulos polêmicos e provocativos, né? Claro, você está expressando a sua opinião e você está falando sobre acontecimentos atuais. Imagina hoje você falando sobre a política atual. Causaria ou não causaria polêmica? Com certeza causaria, né? Contém verbos no presente e no imperativo. Se nós estamos falando de acontecimentos atuais, então o tempo verbal que eu vou utilizar dentro do meu texto é o presente. E se eu vou convencer o meu leitor de algo, então eu vou dar a ele conselhos, eu vou dar a ele ordens. Por isso eu vou utilizar o modo verbal no imperativo. Geralmente, os artigos de opinião seguem o padrão de estrutura dos textos dissertativos. Vamos ver a estrutura agora do texto. Introdução, exposição do tema, sobre o que eu estou falando. Vou apresentar esse tema ao meu leitor. Desenvolvimento. Desenvolvimento é a interpretação. Eu vou expor a minha opinião, os meus argumentos, de modo a convencer quem está lendo a tomar determinada atitude ou não. Conclusão. Eu vou finalizar esse texto com a minha opinião. Por que a minha opinião solucionaria determinado problema, determinada situação?
finalizando o artigo com a apresentação de ideias. Ideias que vão solucionar, que vão ajudar esse leitor a mudar essa realidade, a mudar a situação do cotidiano. Quantas linhas, professora? Como que eu vou dividir esse meu espaço? Normalmente, nesse tipo de texto, nós vamos utilizar de 8 a 30 linhas. Então, pensando nisso, né, pensando no meu escrever, eu diria que a introdução ficaria ali entre 5, 6 linhas como primeiro parágrafo, né? Pra gente apresentar essa ideia, esse tema. Os parágrafos de desenvolvimento, eu posso dividir entre 2, 3 parágrafos, de acordo com a minha evolução, né? De acordo com a evolução da minha escrita, eu posso deixar ali 2, 3 parágrafos entre 5, 7 linhas. E por último, conclusão. Então, para a conclusão, nós deixaríamos ali um último parágrafo, né, de mais ou menos 5, 6 linhas para finalizar, para apresentar as soluções. E o texto ficaria harmonioso esteticamente. Quem está olhando para o meu texto se sentiria agradável de ler, ficaria um texto harmonioso, ok? Olha lá, vou deixar um pensamento para você no final desse texto, já que nós estamos falando de produção de texto, produção de artigo de opinião. Não tenha medo de pensar diferente dos outros, tenha medo de pensar igual e descobrir que todos estão errados. Essa é de Queiroz, né? Ok, pessoal? Essa foi mais uma aula de língua portuguesa. Espero que vocês tenham gostado. Pratiquem a produção de texto, voltem nas apostilas e até a próxima aula.